Eu sei que o Brasil ganhou do Chile, mas tem algo na escalação do Ancelotti que não me convenceu. Esse time definitivamente não tem cara de campeão do mundo. A gente até fez gol, controlou o jogo na maioria dos momentos, mas a postura do Brasil em campo liga um sinal de alerta. Se contra o Chile foi assim, imagina contra as seleções mais fortes. Hoje eu vou te mostrar onde, na minha visão, o Ancelotti errou e como isso pode custar muito caro lá na frente. Eu sou a Clay, jornalista em informação, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, hype esse vídeo se tiver opção, ativa o sininho, faz tudo aí que você tem que fazer e vambora pra análise do jogo de ontem. Não muito sobre o jogo em si, porque o Chile é uma seleção muito frágil, tá? É a lanterna ali das eliminatórias. Foi um jogo que você pode sim tirar uma ou duas coisas, mas no geral não é um jogo parâmetro pra gente pensar em Copa do Mundo, por exemplo. Se o Brasil joga como jogou ontem diante do Chile, o Brasil muito provavelmente perderia para qualquer seleção média ou alto nível. A gente está falando aqui de seleções como Espanha, como Alemanha, que não é a mais brilhante de todas, mas que ainda tem excelentes jogadores, França, Portugal, até mesmo a Inglaterra, enfim, seleções que, se o Brasil entra em campo do jeito que entrou ontem, vai tomar pau com certeza. E vamos direto ao ponto, tá? Sobre a escalação, eu não gosto da ideia de entrar com 4 atacantes. Pra mim não funciona, porque você fica com um buraco no meio campo. As poucas vezes, por exemplo, que a seleção chilena quis atacar, quis tentar agredir o Brasil de alguma forma, ela conseguiu fazer a transição da defesa para o ataque muito tranquilamente, porque justamente faltava homens de marcação no meio campo. Então eu não tô dizendo aqui que a seleção chilena quase fez um gol no Brasil, que ela foi perigosa e tudo mais, só que quando ela quis estar presente no campo do Brasil, ela não teve muitas dificuldades, ela não teve muitos jogadores a superar. Eu não gostei no geral da partida do Martinelli ontem, acho que foi uma partida um pouco mais discreta, embora ele tenha tido ali um bom lance de uma finalização dentro da área no primeiro tempo, mas no geral eu não teria entrado com o Martinelli, tá? Eu teria sacado o Martinelli e entrado com o Paquetá no meio. Então o meu meio campo teria sido Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, e lá na frente eu também teria começado com os 3 que atuaram, que foi o João Pedro, Rafinha e o Estevão. Agora, se o Brasil teve dificuldade de furar a defesa do Chile, como é que não vai ser numa Copa do Mundo quando enfrentar seleções que historicamente têm uma defesa muito bem postada, como Sérvia, como Suíça? Né? Então são seleções que em Copas do Mundo já deram trabalho para o Brasil nesse sentido, de se fecharem muito bem e de arrancarem às vezes até um empate ou até uma vitória magra por 1-0, porque lá atrás se comportam muito bem. O Brasil, apesar de ter atacantes de qualidade, teve sim muita dificuldade de furar essa defesa do Chile. E o gol sai justamente numa jogada que não vinha sendo o normal. Aqui a gente via era que o Wesley lateral subia muito, enquanto o Douglas Santos, lateral esquerdo, ficava mais preso ali na defesa numa linha de 3, junto com os zagueiros, tá? Mas no lance do gol, o que acontece é uma saída do João Pedro da área, o João Pedro, que apesar de não ter feito gol, se movimentou muito bem e foi excelente do ponto de vista tático. Ele sai da área, se movimenta, toca com o Douglas Santos e acha o Rafinha, que entra na área, tá com espaço que o João Pedro justamente deixou. O Rafinha finaliza, a bola ricocheteia ali no goleiro e sobra pro Estevão praticamente embaixo da trave, meter aquela bicicleta e fazer um belo gol, né? Um gol que estava praticamente debaixo da trave, mas ainda assim um belo gol. Aliás, todos os gols do Brasil ontem foram assim, né? Aquela bola que quase entra, mas se não é o atacante ali, o Bruno Guimarães, o Paquetá ou o Estevão, por último, para empurrar aquela bola, muito provavelmente ela não teria entrado. Então, a jogada nasce justamente quando o Douglas Santos ganha liberdade para atacar, ataca o espaço ali daquele corredor esquerdo e consegue, então, achar o Rafinha na referência, já que o João Pedro tinha saído justamente para atrair a marcação e abrir esse espaço. Então, uma ótima movimentação aí do nosso camisa 7. Ontem o João Pedro estava usando a 7. No mais, o primeiro tempo foi isso, tá? O Brasil, ele começou um pouquinho mais forte, depois deu ali uma estabilizada, parecia que encontrava muita dificuldade, né? Parecia não, encontrava de fato muita dificuldade para atacar o Chile. Depois, nessa jogada um pouco diferente, como eu falei, em vez de ser o Wesley pela direita, foi o Douglas Santos pela esquerda, conseguiram abrir a defesa do Chile para fazer esse gol. E aí depois a gente termina o primeiro tempo com o placar mínimo 1-0, a expectativa era que fosse mais, a torcida do Maracanã inclusive até se irritou em alguns momentos pela falta de dinamismo do jogo, mas o Brasil foi pro intervalo ganhando de 1-0. E quando volta pro segundo tempo, a seleção chilena é que volta numa postura diferente. E aí entra aquilo que eu falei no começo. Quando a seleção chilena quis ter a posse de bola, ela teve. Então não é como se o Brasil fosse imparável o tempo todo. O Brasil teve muita posse de bola no primeiro tempo, muito pela postura da seleção chilena, e claramente tinha ido com uma proposta defensiva, mas depois de tomar 1-0, a seleção chilena toma um pouco mais de coragem e resolve sair um pouco mais pro jogo. E consegue fazer isso, consegue ficar um pouquinho ali com a posse de bola, até que o Ancelotti vem com as modificações. E dentre essas modificações, você tem justamente a entrada do Paquetá, que eu ressaltei que teria começado o jogo já com ele. Então aí no meio campo você fica com o Andrei, Bruno Guimarães, que inclusive fez uma belíssima partida, e o Paquetá. E depois a gente teve a substituição, a saída do Estevão para a entrada do Luiz Henrique, que destruiu a partida. O Luiz Henrique ontem saindo do banco
foi o nome do jogo, jogando ali aproximadamente 20, 25 minutos, mas ele dominou. Se você pensa no jogo de ontem da seleção brasileira, você pensa automaticamente em Luiz Henrique, não tem como. Em 40 segundos que o Paquetá estava em campo, o Luiz Henrique faz uma bela jogada lá pela ponta esquerda, né? Ele que entrou aqui pela direita, mas ele vai lá para a ponta esquerda, confundindo a marcação, faz uma bela jogada e encontra o Paquetá, que só empurra de cabeça lá ele e faz um gol, tirando de vez a Nhaca. O Paquetá, que recentemente foi absolvido, né, daquela questão que ele tava por conta de bet e tudo mais, volta a jogar pelo West Ham, joga muito bem, já fez seus golzinhos e também nesse retorno à seleção, com 40 segundos, o homem mostra que ele não pode ser banco. Essa é a verdade. O Lucas Paquetá, hoje, ele não tem condições nenhuma de ser banco da seleção. A seleção precisa dele no meio campo. Então não é questão de você tirar o Bruno Guimarães para colocar o Paquetá, porque ambos fazem essa função de 8, né? É uma questão de você jogar com os dois, ainda com um volante de 5 de marcação aqui atrás. Mas pro final desse vídeo eu vou falar como é que eu escalaria essa seleção, tá? Porque na minha opinião nós temos sim muitos pontas e muitas vezes esses pontas são de realmente muita qualidade, né? E a gente tá pensando numa convocação que foi feita baseada em testes, né? O Ancelotti nem convocou os caras que realmente podem vir a ser titulares, como é o caso do Vinícius Júnior, por exemplo. O Savinho, até onde eu lembro, ele estava machucado, mas ele também participou desse ciclo de seleção brasileira, então ainda teve bastante gente boa que ficou de fora dessa convocação. Do meio pra frente, o Brasil tem muitos atacantes bons, só que a nossa lacuna tá justamente no meio, e geralmente não existe seleção que ganha a Copa do Mundo com meio de campo fraco, com apenas 2 volantes. Mas antes de eu entrar nesse papo de meio campo de novo, vamos voltar a falar do Luiz Henrique. Cara, é incrível como o Luiz Henrique, ele não sente o peso da camisa da seleção, ele joga com uma alegria, ele joga praticamente com um sorriso no rosto, com uma ousadia, ele vai pra cima e ele deu uma bela de uma dor de cabeça pro Carlo Ancelotti, tá? Uma bela de uma dor de cabeça porque o Estevão faz um bom primeiro tempo, o Estevão fez boas jogadas, participou bem do jogo, foi coroado com um gol no final da primeira etapa, mas quando o Luiz Henrique entra, ele simplesmente dá 2 assistências na mesma posição do Estevão, né? Então, a não ser que você improvise um deles na outra ponta, você jogue um deles para outra ponta, você vai ter que escolher ou Estevão ou Luiz Henrique, sabe? E são 2 jogadores que eles têm propostas diferentes. O Luiz Henrique, eu vejo ele como um cara que é um ponta mais agressivo, mais objetivo, ele vai mais em direção ao gol. E o Estevão, ele é um cara que joga na ponta, mas que também cai pelo meio e também consegue fazer essa função de meio atacante. Então, são 2 caras que, dentro do jogo, eles podem oferecer opções diferentes. E isso é uma boa notícia pro Carleto, apesar de ser uma dor de cabeça, porque dependendo do momento do jogo, ou dependendo do adversário, você pode colocar ou um ou outro. No geral, foi uma apresentação ok. A gente esperava realmente que a seleção fizesse 2, 3, 4 no Chile, justamente por ser o lanterna aí das eliminatórias, mas não é nem de longe uma apresentação que você pode se empolgar e que mais do que isso, que você pode se identificar. Eu acho que isso é um problema do brasileiro no geral com a seleção brasileira. A gente não se identifica mais com essa seleção, a gente não se vê mais movido por ela, né? A gente não se vê mais com aquele sentimento de porra, tô iludido, a gente vai ganhar, a gente vai ser hexa, como acontecia há alguns anos atrás. Então essa seleção, ela tá longe do ideal, tá longe de empolgar e tá longe de mais do que isso e se identificar com o povo brasileiro. Mas, pelo menos nós temos um caminho. Eu acho que conforme o Ancelotti for melhorando esse time, né, a gente consegue bater uma Copa do Mundo aí e chegar pelo menos nas quartas, que é mais ou menos onde a gente tem parado nos últimos anos, e a partir disso, pensando em 2030, aí sim, deixar o homem trabalhar com um ciclo completo para que ele possa ter o que mostrar em 2030. E cara, falando agora de meio campo, tá? Só para cessar de vez esse assunto, eu diminuiria os pontas e eu levaria mais volantes armadores para a seleção brasileira. Volantes armadores são aqueles que geralmente usam a camisa 8, né? E nós temos alguns volantes armadores interessantes que inclusive ficaram de fora dessa convocação, como por exemplo o Andreas Pereira, que vez ou outra era chamado pelo Dorival, e o próprio Gerson, que também participava da seleção com o Dorival. Eu gosto muito desses 2 jogadores, além do Paquetá, obviamente, e óbvio, você não pode colocar Casemiro, Guimarães, Paquetá, Andreas e Gerson e todo mundo para jogar junto, mas eu acho eles boas opções para você jogar e para você ter no meio campo da seleção. Gosto muito mais de um meio campo povoado, numa linha de 4, por exemplo, do que uma linha de 4 lá na frente com atacantes pensando em pontinhas que, eles revezam, eles trocam o lugar e aí um cai para armar, depois o outro cai, confundindo a marcação. Eu acho que na teoria pode até funcionar, mas na prática a gente viu que 4 atacantes não necessariamente resultou em um volume maior de jogo e um volume maior de gols para a seleção brasileira. O que resolveu o jogo da seleção brasileira ontem, que na verdade não era nem um perigo da seleção perder, mas eu digo no sentido de dar o placar que os torcedores queriam, o que resolve isso é a entrada do Paquetá, e é você colocar um ponta que não é aquele ponta que cai pro meio, aquele ponta que muitas vezes é versátil, é um ponta raiz que ataca espaço, que tem velocidade e que vai pra cima da zaga. Então eu sou muito mais fã desse estilo de jogo, sou muito mais fã do que a seleção apresentou no segundo tempo, a partir das mudanças, do que como o Carlo Ancelotti começou o jogo. E eu acho que
o jogo com 3 volantes ali, sendo um 5 e 2 8, né? O Paquetá que flerta quase como um camisa 10, porque ele tem um passe muito apurado e ele ataca muito bem. E um ponta de origem que realmente seja um ponta que ataque o espaço, que ataque o corredor e não necessariamente aquele ponta que cai por dentro, como o Estevão é, eu acho que essa configuração é muito mais benéfica e pode gerar muito mais frutos para a seleção, diante de outras seleções mais fortes, do que o 4-2-4 que o Ancelotti começou o jogo ontem. Mas e você? Fala comigo, deixa sua opinião nos comentários, o que você acha do jogo da seleção, o que você pensa do momento da seleção como um todo, se você por um acaso está empolgado, se você é como eu e está mais com o pé atrás com esse time todo, se você realmente povoaria mais o meio, se você acha que dá para jogar com um monte de atacante mesmo, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!